Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma informação exclusiva aqui do Goiás News que o meia atacante Alan pode ser que não continue no Verdão para a sequência da temporada. Quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto. O Alan, ou Alan, né, é aquele que surgiu muito bem nas categorias de base do Verdão já no ano passado. Ele fez uma baita disputa do Campeonato Paulista com a camisa do Santo André, foram 6 partidas e 2 gols marcados. Foi contratado para a reta final daquela temporada na disputa da Copa Goiás e também participou de um jogo já no elenco de cima, que foi no segundo tempo daquela partida contra o Real Noroeste na Copa Verde do ano passado. Nessa temporada de 2023 teve um grande destaque, principalmente nos 5 jogos, né, iniciais do Goiás na disputa da Copinha, na fase de grupos e também nas duas fases seguintes, né, fez aí bons jogos com 7 partidas no total, um gol marcado e outras 2 assistências. Acabou caindo um pouco de rendimento, muito por conta também da parte física. O Cauã conseguiu também impor o seu estilo de jogo semelhante ao que vinha fazendo o Alan dentro de campo, o que conseguiu dar aquele mesmo ritmo para o técnico Mário Henrique até as semifinais, né, da disputa da Copa São Paulo. Em uma entrevista do meu parceiro lá, o Eduardo Pinheiro, lá no, se eu não estiver enganado, foi no Sintonia Esmeraldina, aqui no YouTube. Muito obrigado à rapaziada também. Eles garantiram que, em uma conversa, né, com o Eduardo Pinheiro, caso ele não fosse aproveitado no elenco de cima agora no Goiás, seria repassado a outro clube da Série B ou Série C do Campeonato Brasileiro, já que o Alan era o único jogador que estourava já a idade dos 20 anos, né, e não podia continuar mais nas categorias de base, tendo que ser utilizado, obviamente, no elenco de cima. O técnico Guto Ferreira vem dando várias chances, né, para os garotos da base. O Wendel, o Vitinho, o próprio Cauã também conseguiram uma boa sequência como titular. O Diego, lateral direito, também na disputa da Copinha. Entretanto, o Alan já ficou em 2 partidas no banco de reservas, contra o Yumas, lá no dia 1º de fevereiro, e também contra o Grêmio Anápolis, a vitória na Serrinha por 3-0, mas não participou. Eu entrei em contato também com o Eduardo Pinheiro, que me atendeu gentilmente nesta manhã da segunda-feira. Muito obrigado. Ele garantiu que o Alan ele não vem sendo utilizado, muito por conta da parte técnica mesmo, uma escolha do Guto Ferreira. Não está lesionado ou algo nesse sentido, apenas uma escolha do treinador do Goiás, que vem dando uma sequência para um time base, né, até agora essa reta final do ano. Pode ser que tenha alguma chance também no jogo contra o Morrinhos, e o Eduardo Pinheiro também garantindo que existe interesses, algumas sondagens de equipes da Série C do Campeonato Brasileiro em contar com o futebol do meio atacante. Só 20 anos de idade, o seu contrato com o Goiás vai até 2024, tem até que confirmar quando que é isso, né? Se é até abril ou até dezembro de 2024, mas é um contrato longo, até relativamente seguro, com o maior do Centro-Oeste. Como ele não vem sendo aproveitado, a gente pode imaginar o Alan sendo repassado a um outro clube aqui do futebol brasileiro nesse segundo semestre. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Alan Stense, brasileiro, tem cidadania alemã também. Se você gostaria de ver ele com mais rodagem dentro do elenco de cima, aquele clássico camisa 10, pega muito bem na bola, chutes de longa distância, também bons passes em profundidade, escanteios, faltas e muito mais. Quero saber a sua avaliação, pode pintar aí também um clube da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023. Sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre a atualização importante envolvendo o meio atacante Cauã, apenas 17 anos de idade, que vem jogando muita bola com a camisa do Goiás. Nesta atual temporada, soma até aqui 5 partidas com 2 gols marcados e outras 2 assistências. Jogador que já havia estreado na Copa Verde do ano passado, aquele jogo também contra o Real Noroeste, foi titular e deu assistência para um dos gols do Brenner Culano. Jogador que é muito jovem, vem jogando bola demais e obviamente a torcida já começa a ficar preocupada. Até quando vai o seu contrato, em relação, por exemplo, à multa rescisória e muito mais. Vou falar aqui sobre 2 informações, uma lá do pessoal do Diário de Goiás e também uma confirmação minha mesmo, com o Eduardo Pinheiro, o diretor principal das categorias de base do Goiás. O seu contrato, já havia trago para vocês algumas semanas atrás, vai até abril de 2024, ou seja, é curto. E o Cauã pode sim sair gratuitamente do Goiás. Essa informação lá do pessoal do Diário de Goiás, que garantiu neste último final de semana não só o seu contrato, né, de fato até abril de 2024, mas também uma multa rescisória de aproximadamente 3 milhões de reais, apenas 3 milhões. Isso porque aqui no Brasil, exclusivamente nessa multa, um time, por exemplo, da Arábia, da Europa, não pode vir aqui e pagar esses 3 milhões de reais. Apenas no futebol brasileiro. Esse cálculo é o seu salário vezes 2 mil. E de fato vai de conta, por exemplo, o que recebem os jogadores das categorias de base. Entre 1.500 a 2.000 reais. Se você pegar 2 mil vezes 1.500, se eu não estiver muito enganado, vai dar essa quantia de aproximadamente
3 milhões, mais algum auxílio, moradia, etc, mas não passa, por exemplo, desses jogadores muito jovens, como é no caso do Cauã, que nem sequer, se a gente olhando racionalmente, nem estaria nem no elenco sub-20, ou seja, estourou muito cedo e tomara que dê com toda certeza essa sequência na sua carreira. Mas essa multa de 3 milhões de reais, fiquei bastante preocupado e curioso sobre esse assunto. Confirmei com o Eduardo Pinheiro, ele me garantiu que de fato é esse valor, se a gente for colocar, por exemplo, o que tem escrito na lei, o seu salário vezes 2.000. Entretanto, existe um acordo, digamos, de cavalheiros, não sei se pode dizer isso, mas enfim, um acordo entre os clubes que fazem parte das equipes formadoras de atletas aqui no Brasil para uma boa relação, não chegar, por exemplo, e pagar o valor dessa multa rescisória. Porque o que isso iria acontecer? Vários jogadores, isso iria causar, por exemplo, vários jogadores que fizessem 2, 3 boas partidas ali no elenco sub-20, e aí o outro time de fora iria olhar e falar, nossa, esse jogador aqui por exemplo, 1 milhão de reais, a gente consegue tirar ele já do outro time. Por exemplo, atletas que ganham ali apenas um auxílio de 500, 700 reais, às vezes 1.000, 1.200, às vezes por um time grandão, por exemplo, como o Palmeiras, o Flamengo, que é endinheirado, pagar, por exemplo, até 10 milhões de reais em um cara que já estourou com menos de 18, 20 anos de idade, é uma mixaria. Então existe esse acordo de não pagamento dessa multa rescisória aqui no futebol brasileiro. Estou tentando ainda confirmar com o Eduardo Pinheiro qual é essa base de cálculo, por exemplo, para o futebol do exterior, mas aumenta consideravelmente. Então Goiás tem sim essa proteção por conta desse acordo dos clubes formadores aqui do Brasil. Basicamente todos os grandes da Série A, Série B já estão inclusos dentro dessa história para o não pagamento, mas na lei, se um ir lá, por exemplo, fazer esse pagamento, o Cauã, se quiser, obviamente, já assina esse contrato. Uma questão que aconteceu basicamente dessa forma foi no caso o acerto do Vitor Roque, saindo do Cruzeiro e indo para o Atlético Paranaense no começo do ano passado. Então basicamente esta é a situação do Cauã. E outro ponto importante, ele já pode firmar um pré-contrato aí sim com qualquer outro clube do futebol mundial a partir do final do mês de setembro de 2023, isso mesmo, já que o seu contrato só vai até abril, e aí não tem nada de regra de cavalheiros, pode até existir em um outro clube aqui no futebol brasileiro, mas por exemplo, se o Sevilha, vamos supor aqui, da Espanha chegar no final de setembro e o Goiás não agilizar essa renovação, ele pode pegar gratuitamente o Cauã, assinando apenas um pré-contrato e ele já mudando, por exemplo, eventualmente, né, para um futebol europeu, asiático, enfim, apenas uma suposição, no mês de abril do ano que vem. Então tem sim que ficar atento. Aqui no Brasil não existe essa possibilidade de um Vasco, um Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense chegar e pagar esses 3 milhões e tirar o Cauã gratuitamente, entre aspas, né, do Goiás. Mas uma assinatura de pré-contrato, isso não está descartado. Já pode acontecer 6 meses antes do seu fim, do vínculo, né, que vai até abril do ano que vem. Mas eu já confirmei também com o Eduardo Pinheiro, a direção do Goiás, agilizando essa questão, porque assim, convenhamos, né, um jogador que está jogando no profissional, é óbvio, o Cauã estourou muito cedo, mas não pode, né, vários ali ganhando 120, 150, até 200 mil reais, e aí o jovem destacando, fazendo gols, é óbvio, é muito jovem ainda, mas com 1.500 reais de salário é muito pouco, né, para um jogador que vem entregando muito. Isso é bom não só para o Goiás, que fica mais seguro, né, sobre uma eventual saída, e também para o próprio jogador. Tem uma segurança maior, por exemplo, em um contrato de 3, 4 anos de duração, de 15, 20 mil reais, já muda, obviamente, o status do jogador, é importante, obviamente, para toda a sua família, e protegendo o Goiás, a torcida também de ter um bom jogador dentro do seu elenco, isso de fato é muito importante, e a direção trabalha assim para a sua renovação. Conseguiu uma boa sequência, sendo titular aí, por exemplo, nessa disputa, né, do Campeonato Goiano nas últimas partidas, vem convencendo o técnico Guto Ferreira e também os seus outros companheiros, sempre muito bem querido quando joga, principalmente, né, como titular, desde quando já participava do segundo tempo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final os vídeos como prometido, o nosso canal de cortes também, vai lá se inscrever, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1.000 inscritos, que já está bem próximo, e o nosso apoiador aqui do canal você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!